Fala pessoal, nesse vídeo eu trago para vocês um conteúdo que vale ouro. Eu vou mostrar para vocês como pegar dados de sites com várias páginas, independente da quantidade de páginas, e trazer tudo isso para dentro do Excel de forma muito rápida. E olha só as vantagens desse método que eu vou mostrar para vocês. Ele é independente de navegador, ele não requer a presença de tabelas HTML, então se você estiver procurando soluções no code, como por exemplo o Power Query, esquece, não vai funcionar, porque o Power Query exige que no site tenha tabelas HTML. E outra grande vantagem é que você não precisa baixar e instalar absolutamente nada no teu computador. Tudo vai ser feito nativamente dentro do próprio Excel. Só retornando um pouquinho aqui sobre ferramentas no code, se você é daqueles que realmente gosta de trabalhar com essas ferramentas, eu fiz o teste aqui e eu vi que usando o Power Automate dá para fazer exatamente o que eu vou mostrar aqui para vocês, sem uso de código algum. Nós só precisamos utilizar o mouse do nosso computador. Então é muito fácil. Se você quiser um vídeo também sobre, é só deixar aqui nos comentários que eu vou lá e faço para vocês. E antes da gente entrar dentro do tutorial, se você tiver dúvidas sobre esse método aqui, eu aconselho você a dar uma olhada no meu curso, porque esse é apenas uma parte do conteúdo que eu tenho lá dentro, da vastidão de conteúdo que eu tenho lá dentro. E lá eu explico tudo direitinho, como é que vai funcionar o web scraping na prática, e tem diversos exemplos práticos para você fixar de uma vez por todas o conhecimento sobre esse assunto. O link eu vou deixar aqui na descrição. Dito isso, então, a gente pode ir lá para o tutorial. Primeira etapa é identificar a fonte de dados, ou seja, o site onde contém os dados que você precisa raspar. Então, vou utilizar aqui o Telelist, eu vou pesquisar aqui ó, por Pet Shops dentro da cidade de Belém. Se eu vir aqui buscar, você vai ver que ele vai listar aqui várias empresas para mim. Se eu for lá no final, tenho várias outras páginas. Bom, definido isso, eu posso então abrir o Excel e estruturar a planilha para receber os dados que eu quero estar buscando ali dentro do site. Nesse caso, eu vou colocar que eu quero o nome da empresa, o endereço e também o contato. Tá? Essas três informações aqui. Deixa eu dar uma formatada aqui nas células. E agora eu posso acessar o VBE. Vou fazer isso então utilizando aqui o atalho Alt F11, aqui eu vou na guia inserir e vou criar um módulo. Depois disso eu preciso referenciar duas bibliotecas, então eu vou aqui ó, na guia ferramentas, referências, e vou marcar a biblioteca Microsoft XML e Microsoft HTML e vou dar um OK. Vou então aqui na guia inserir, procedimento, e vou dar um nome aqui para o procedimento que eu quero criar, nesse caso o meu web scrap, vou dar um OK, e agora eu vou declarar as variáveis que nós vamos precisar trabalhar. Vou começar então com a variável que eu vou chamar de HTTP. Essa que eu vou utilizar para fazer uma requisição. Então ele vai ser um objeto do tipo server HTML. Vou declarar mais uma variável que eu vou chamar de HTML. Esse objeto eu vou utilizar para armazenar a estrutura do site. Então ele vai ser um objeto do tipo um documento, né? HTML. E eu vou declarar agora três variáveis do tipo objeto, tá? Uma para cada coluna da planilha lá do Excel que eu criei. Então aqui a primeira vai ser o pet que eu vou utilizar para armazenar o nome da empresa. Você vai me perguntar por que do tipo objeto, é porque nós vamos acessar uma classe, tá? Nós vamos acessar através de uma classe. Então o endereço vai ser tipo objeto também. E o tel, que eu vou chamar aqui variável tel, vai representar para pegar o número, o contato, né? Então os três vão ser do tipo objeto. Vou declarar também aqui mais uma variável que eu vou chamar de PL. Essa aqui vai ser tipo worksheet, também um objeto, tá? E as outras variáveis vai ser para me auxiliar nos loops que nós vamos precisar fazer, tanto ao longo das páginas, quanto também ao longo das classes. Então aqui eu vou declarar essas três variáveis aqui para me auxiliar no loop. Vou declarar aqui também essa para pegar o número de páginas, também do tipo integer. E para finalizar, uma variável que eu vou chamar de URL, né, do tipo string, onde nós vamos informar o endereço do site que nós vamos precisar estar trabalhando. Bom, feito isso, eu vou instanciar então aqui a minha planilha, identificando a planilha onde eu vou descarregar os dados. Então aqui eu vou escrever this workbook, identificando a planilha. Então, .worksheets só tem uma planilha, então o nome dela ali é planilha 1. Então, coloco aqui planilha 1. Feito isso, eu vou definir aqui o número de páginas. Eu não me recordo, então deixa eu retornar aqui no site, eu vou lá no final da página e eu vou ver aqui que eu tenho 5 páginas. Então, o número de páginas aqui representado por essa variável vai ser 5. Então, o meu loop também, ele vai de 1 até o número de páginas, no caso 5. Então, aqui eu coloco no next. E aqui vai uma informação importante, a URL ela vai ser variável. Então, vou voltar aqui no site também, ó, você vai ver que aqui ó, na URL eu tenho aqui número de páginas. Se eu mudar aqui, por exemplo, para 4, der um enter, você vai ver que a página vai ser atualizada, certo? Então aqui ó, 4.
Esse final aqui, ó, ele não interessa. Se você limpar, der um Enter, você vai ver que ele continua carregando normalmente. Então, deixa eu copiar isso aqui e eu vou colar aqui dentro. O número 4 eu tiro porque ele vai ser dinâmico. Então, aqui eu vou concatenar com o meu loop ali. Então, variável i aqui dentro. E agora, eu posso utilizar ali o objeto HTTP para fazer enviar a requisição. Então, aqui, método open, método get, né? Vou passar aqui a URL e se a requisição vai ser síncrona ou não, vou colocar como false. Aqui eu vou definir um header, tá? Vou escrever então aqui useragent, Mozilla. Então, vou fazer isso aqui para que o site aceite a minha requisição, tá? Então, use aí o header que você quiser. Então, aqui eu envio a requisição e aqui eu vou agora pegar a estrutura dessa requisição e armazenar dentro desse objeto aqui em HTML do body do HTML, certo? Então, aqui eu vou pegar a estrutura do site. E agora eu posso utilizar as classes. Então, aqui a primeira patch, né? Eu vou colocar aqui html.getElementsByClassName, tá? Então, nós vamos identificar pelo nome da classe. Então, aqui eu vou precisar retornar aqui no site. Então, essa informação aqui, eu vou vir com o botão direito, inspecionar elemento. E aqui nós vamos precisar procurar a classe onde está o nome da empresa. Seria essa classe aqui, já identifiquei, então é só selecionar, botão direito, copiar e colar ela aqui dentro. Fecho aqui, né? Bem simples, faço a mesma coisa para os outros objetos. Então, endereço, html.getElementsByClassName. E aqui mesmo esquema, ó, eu seleciono aqui no site, ó, botão direito, inspecionar. Então aqui seria esse aqui, né? Então aqui, ó, posso fazer a mesma coisa. Vou selecionar essa classe, botão direito, copiar, colar. E o objeto tel, né, para pegar ali o número de telefone, mesmo esquema. html.getElementsByClassName. Volto aqui no site e ele está aqui, ó, nesse elemento. Então, botão direito inspecionar seria essa classe aqui. Selecionar, botão direito, copiar e vamos colar ele aqui dentro. Eu fecho aqui. E aqui eu vou definir mais um loop para navegar por todas essas classes, tá? Então, além do loop da página, eu vou ter um loop ao longo de cada uma das classes. Aqui eu vou pegar o endereço, tá, da última célula, justamente para mim descarregando esses dados na última célula preenchida. Então, essa variável aqui, aliás, uma casa depois da última célula preenchida. Então, essa variável ali vai me ajudar. Então, aqui, ó, a última linha vai pegar a última linha. Então, aqui eu preciso somar mais um, certo? Para ele dar um pulo e salvar na célula que ainda não contém essas informações. Então, aqui ponto value. E lá dentro vai ser colocada a informação que eu vou pegar ali, ó, patch.item. Vou definir o J aqui do loop, certo? E aqui eu coloco inner text, ou seja, o texto dentro ali desse objeto aqui, né, que seria da classe. E vai ser colocado aqui dentro da célula do Excel, certo? Então, aqui, ó, já dá para fazer o teste. Dá para fazer o teste que eu dou um play. Olha só, você vai ver que ele trouxe bem rápido, né? Ele trouxe ali todas as informações. Se você for aqui na última célula, voltar aqui no site, vamos até o final, ó, vou lá na última página, vou só confirmar. Olha aqui, ó, York News em Fátima, e aqui também, ó, York News em Fátima. Então, tudo certo, né? Deu bom. Então, posso voltar aqui e rapidamente tirar uma cópia desse cara. Aqui eu vou precisar mudar, né? Aqui é patch, eu vou colocar telefone e na verdade aqui, perdão, aqui vai ser não tá certo aqui, deixa eu só copiar, que vai ser na verdade o nome de endereço, né? Para manter a ordem ali. Então aqui vai ser endereço. E aqui, ó, você tem que limpar antes aqui, tá? Ou mude lá a forma da variável. Se você vir aqui e der um play, vai dar um errozinho aqui, ó, certo? Por que isso aqui acontece? Porque alguns endereços não são preenchidos lá no site, tá? Não são preenchidos lá no site, então
ele vai dar erro justamente nessa linha aqui. Mas para contornar isso aqui é bem simples. Eu vou vir aqui em cima e vou escrever um error resume next. Limpo aqui a planilha novamente. Vou dar um play e aí você vai ver que esse problema vai embora. Tá? Então aqui, ó, trouxe todas as informações. Aqui, ó, conforme eu falei para vocês, alguns não têm a informação do endereço, tá? Por isso aquele probleminha lá. Bom, agora sim eu vou tirar uma cópia e vou finalizar aqui com o uso do... Aqui coluna 3, né? Uso do telefone aqui. Aqui vocês vão ter uma surpresa. Por quê? Ó, vou limpar aqui rapidamente. E vamos ver o que, que vai acontecer aqui. Eu vou dar um enter, eu vou dar um play. Ó. Ele trouxe o mesmo nome, var telefone. Se nós retornarmos aqui no site, você vai ver que ele trouxe esse texto que está ali dentro do botão. A classe está ok, mas o texto lá dentro foi o que a gente pediu para ele trazer. E não quero, eu quero a informação que está aqui, ó, depois que eu clico. Que está dentro de um atributo. Então o atributo é esse aqui, ó, data, traço, telefone. Então o que, que eu vou fazer? Eu volto aqui no código e em vez de pegar o inner text, eu vou pegar get attribute, ou seja, eu vou pegar a informação pelo nome do atributo e não o inner text, tá? Então olha só, copio, volto aqui e colo ele aqui dentro, fecho aspas, parêntese, e deixa eu só corrigir que tá certo, o nome do atributo tá certo, né? Mesmo esquema, eu vou limpar aqui. E agora o teste final, vamos dar um play. E olha só, é só correr para o braço, trouxe tudo certinho. Então, bem bacana.